Então, olhem só, gente, coloquei para gravar agora a aula de vocês, tá? E nas nossas duas últimas aulas, né, nós falamos um pouco sobre a formação, né, do nosso Sistema Único de Saúde e falamos sobre os entraves, né, sobre as coisas positivas e negativas que nós temos dentro do Sistema Único de Saúde. Falamos sobre a nossa forma de posicionar perante as situações, né? E falamos um pouco sobre como nós, profissionais da saúde, podemos tentar modificar um pouco essa realidade que envolve o nosso sistema público de saúde. Não é algo fácil, nós sabemos disso, né? Inclusive, a gente percebeu que nós temos mais pontos negativos, né, dentro desse processo de administração do SUS do que até mesmo positivos. Isso tem feito com que os profissionais eles larguem de mão, né, eles desistam de exercer sua força produtiva dentro dessas áreas específicas. Nosso primeiro ponto de ensino dentro da nossa disciplina foi esse. Falar sobre essa construção da saúde do SUS e falar sobre esses problemas que nos envolvem, tá? A partir de agora, nós vamos ver alguns conceitos fundamentais para o SUS que envolvem a epidemiologia. Provavelmente vocês ouviram falar isso de uma maneira talvez um pouco mais generalista, não tão específica. E o nosso intuito aqui também não é se aprofundar falando a respeito de epidemiologia, determinados conceitos, alguns cálculos mais específicos, mas falar a respeito de como isso ele tem um significado para a gente muito interessante. Como nós falamos em aulas anteriores, nós não podemos falar em saúde mental, saúde biológica e saúde social de maneiras individualizadas, né? A gente tem que entender que tudo está interligado. Tudo se representa através de um todo, né? O indivíduo não é só saúde mental, não é só saúde biológica e não é só saúde social, tá bom? Vou espelhar aqui, só um minuto. Vocês estão conseguindo ver os slides, gente? Sim, professor. Sim, Sim, professor. perfeito. Então, vamos começar com esse nosso conceito básico de epidemiologia. Então, olha só. A epidemiologia, ela é o estudo da frequência, da distribuição e dos determinantes dos estados ou eventos relacionados à saúde em específicas populações e aplicação desses estudos no controle dos problemas de saúde. Nós temos um conceito aí que é antigo, de 1995, mas ele ainda é um conceito muito utilizado dentro da área epidemiológica. A gente, quando lê esse conceito, a gente fica até um pouco perdido tentando entender um pouco sobre o que essas palavras falam, mas nós já vamos falar sobre isso. A epidemiologia, gente, é uma ação, é uma ciência muito antiga, né? Que se consolidou na Europa em uma vez que ocorreu uma situação que chamou muito a atenção de um estudioso da época, que foi o seguinte: em uma cidade na Europa, ele percebeu que os moradores de uma metade dessa cidade sofriam constantemente de vômitos e diarreia, enquanto que a outra metade não sofria de maneira tão intensa desse ocorrido. E ele estudou e percebeu que os mesmos animais que moravam nessa região moravam na outra metade, né? Que as pessoas desenvolviam o mesmo tipo de trabalho, né, nessas duas metades. Ele começou a se perguntar o que será que estava influenciando para que aquela metade da cidade estivesse adoecendo e aquela outra metade não.
Naquela época nós não tínhamos vacinas, não tínhamos medicamentos propriamente ditos. E ele percebeu que a água consumida por aquela metade doente da cidade era uma água contaminada, né? E olha que coisa interessante. Foi a partir de estudos como esse que percebeu-se que o meio onde o indivíduo ele está inserido pode adoecê-lo, tá? A mesma coisa aconteceu na Guerra da Crimeia, onde uma mulher chamada Florence Nightingale, que é considerada a precursora, a primeira enfermeira da história, né? Ela percebeu que os soldados que eram colocados dentro do hospital de campanha, aqueles que ficavam mais perto do lixo, tinham o maior número de infecções. Naquela época a gente não sabia que ficar perto do lixo ia causar infecção. Não se falava sobre bactérias dessa forma de hoje em dia. E ela percebeu que o meio, mais uma vez, ele tinha a capacidade de interferir no estado de saúde do indivíduo. Essas observações, elas nos ajudaram a construção da epidemiologia. E quando nós falamos que ela é capaz de avaliar a frequência, a distribuição e os determinantes, significa falar que a gente consegue avaliar praticamente tudo o que envolve aquele problema, tá? Vamos pensar agora na doença mental. Vamos imaginar, talvez não, vamos fazer o seguinte. Vamos pensar agora na depressão como doença mesmo, realmente. Eu pergunto para vocês, vocês acham que por ano nós ainda temos novos casos, muitos novos casos de pessoas com depressão, ou nós temos poucos novos casos de pessoas com depressão? O que é que vocês acham? Eu acho que a gente tem alguns, Certo. alguns muitos casos de depressão espalhados. Pois é, se a gente for levar em relação tudo, né, o dado do número de habitantes, nós ainda temos um número muito alto de casos novos de pessoas com depressão. E eu pergunto para vocês, na distribuição, por exemplo, vocês acham que é mais fácil, é mais frequente, na verdade, a gente identificar depressão entre jovens e adolescentes, entre jovens adultos ou entre idosos? Ou vocês acham que é tudo igual? Não acho que seja tudo igual. Eu acho o seguinte. Bom, Diga, Edna. Pode falar, Edna. eu acho o seguinte: o idoso, por ser idoso, e se não tiver um ambiente que motive esse idoso, provavelmente ele vai cair na solidão e vai gerar uma depressão. Sim. O jovem, ele, por estar numa sociedade hoje tão complexa, ele é fácil também de cair em depressão se ele não tiver um apoio familiar, primeiramente Certo. familiar. Quem tiver a base, ele vai, se não tiver entendimento, ele Certo. provavelmente também ele vai cair na depressão por conta dessa mudança da sociedade pós-moderna. Entendi. Pois é, e aí, Edna, o que foi que aconteceu? Você acabou de agora de explicar esse processo que eu estou falando para vocês. A frequência, a distribuição e os determinantes, né? Eles vão nos mostrar se o problema está acontecendo de uma maneira maior ou menor. Ele vai mostrar quem ele está atingindo, no caso da depressão, jovens, jovens adultos, idosos, e vai nos mostrar quais são os determinantes. O que é o determinante? O determinante é aquilo que leva o indivíduo ao adoecimento. É como um fator de risco, tá? E aí a gente se pergunta, será que o determinante para a criança ter depressão é o mesmo do jovem adulto? É o mesmo do idoso?
A Edna nos falou de pontos importantes. O idoso, que muitas vezes tem aquela concepção de estar abandonado, fragilizado. O jovem que vive em uma sociedade que pede muito dele um comportamento e ele talvez não consiga se adaptar àquele comportamento. Então, isso nos mostra que uma doença ela pode atingir grupos diferentes relacionados a determinantes diferentes. Isso é importante para a gente entender dentro do processo de adoecimento mental, porque é muito comum, eu não sei se vocês lembram disso, mas quando a depressão ela começou a ter proporções maiores, que a gente começou a falar da depressão de maneira muito mais presente nos últimos anos para cá, as pessoas ainda tinham o hábito de dizer que depressão era frescura. Vocês lembram disso? Né? As pessoas falavam, não, depressão não é nada. Até hoje né? tem. Até hoje tem, né? As pessoas falavam, olhavam uma pessoa que estava doente e falavam assim para ela, ei, fica bem, dá um sorriso, fica feliz, como se aquilo fosse a cura, né, da depressão. E professor, Diga. Sim. Uma fala que eu ouvi de uma pessoa próxima a mim, não vou expor aqui, mas enfim, Sim. uma pessoa próxima a mim, numa roda de conversa, falando sobre determinada situação e tal, ela fala que depressão é de preguiça de fazer as coisas. Naquele momento, me subiu um negócio aqui que eu tentei falar, mas eu falei, eu não vou muito a fundo, porque de vez em quando eu perco um pouquinho da minha paciência, Sim, e sim. aí não dá muito certo. Sim. Aí eu preferi, tá, beleza, fica de boa e tal, mas vai saindo de fininho. Sim. Porque, tipo assim, Diga. eu, pelo menos na minha cabeça, eu considero que essa pessoa não tem a visão que eu tenho. E, tipo assim, para eu ter saído, foi justamente essa visão que eu tive. Essa pessoa não tem muito da visão que eu tenho. Sim. Então, ela não sabe muito bem como funciona, ela não sabe muito bem o que é ou como se dá, ela não consegue entender direito como eu consigo. E eu consigo entender muito pouco, imagina essa pessoa. Exato. Então você fica a questão de que são duas cabeças diferentes, são duas mentes diferentes que nem sempre vão pensar igual e que vão ter opiniões diferentes e você vai precisar escutar. Sim, sim. E olha, é interessante falar sobre isso, porque até a Isabela escreveu aqui, né? Tem depressão? Sorria, né? Que as pessoas ainda, por desconhecerem muito desse envolvimento da doença, acreditam que isso é um estado de autoescolha, né? Sim. Não, eu quero ficar aqui sozinho, eu quero ficar triste, e isso aqui é porque eu quero, né? E, gente, essa discussão toda, quando a gente fala de frequência, distribuição e determinante, nos mostra que nós temos aí 3 características que são importantíssimas para a gente tentar frear o avanço de qualquer tipo de adoecimento. Social, mental, biológico, seja ele qual for, né? Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu estou investigando aqui o uso de drogas entre jovens e adolescentes. Perfeito. E eu percebi que do ano de 2015 para cá, os números vêm aumentando ligeiramente a cada ano. Então, vamos imaginar que em 2015 nós tínhamos 10 mil crianças usuárias de drogas. Em 2016 nós tínhamos 10.100, em 2017, 10.200. O que é que as pessoas costumam pensar? Professor, está crescendo em padrões muito pequenos, de 100 em 100 indivíduos. Isso é significante? Claro que é. A ponto de vista da saúde, se você tivesse apenas um indivíduo a mais, isso já importa, porque é uma vida, não é verdade?
E se quando eu olho a distribuição, eu percebo que de 100 novos adolescentes que estão fazendo uso de drogas, 99 são do sexo masculino. Isso é importante para eu saber? Cara, 100 pessoas, 99 são do sexo masculino, só uma do sexo feminino. É muito importante, gente. Sabe por quê? Porque aí eu vou começar a investigar, a tentar entender quais são os determinantes que estão levando o sexo masculino a fazer o uso de uma frequência bem maior de drogas do que o sexo feminino. Nem sempre o olhar, quando a gente olha uma situação, é óbvia demais. Não, professor, sabe por quê? Porque os homens, eles são muito mais corajosos, eles querem ficar se mostrando para os outros, né? Eles acham que eles querem mostrar que eles já são homens. Nem sempre é isso, né? É importante a gente dizer que dentro dessa nossa avaliação na epidemiologia, nós ainda temos o hábito de olhar para as coisas e tentar interpretar de maneira muito direta. Olha, isso acontece por tal coisa, aquilo por X. Mas nem sempre os nossos olhares eles são tão assertivos, tá? Isso é importante para a gente atender, porque você quando vê um jovem adulto, vamos imaginar um homem de 40 anos que está com depressão, e ele é casado, né? O casamento dele é bom, né? Ele tem os filhos, ele ganha um salário muito bom. As pessoas às vezes condicionam, logo tentar interpretar por que ele ficou doente. Será que é por causa do ambiente de trabalho dele? Eu acho que é o trabalho dele, porque ele chega muito triste do trabalho. Então, nós temos um papel incrível em tentar interpretar rapidamente. Mas nós não podemos fazer isso sem investigar o que há por trás, sobre a identidade social do que há por trás. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram falar aqui de depressão pós-parto? Já. Sim. Já? A depressão pós-parto, ela é caracterizada como um processo fisiológico. Algumas pessoas adoram usar essa expressão. Quando a gente fala que é um processo fisiológico, nós estamos falando que ele é um processo natural, né? Algumas pessoas não gostam dessa expressão, né, de processo natural. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Vocês podem falar o que vocês quiserem. Na opinião de vocês, o que será que causa a depressão pós-parto? Porque a mulher, por mais que ela esteja muito ansiosa, que ela queira muito aquele filho, que ela organizou toda a gravidez dela, ela desejou a gravidez, porque depois de parir, ela passa pela depressão pós-parto. Vocês têm aí Acho alguma que, hipótese? professor, na minha visão, eu penso muito na questão hormonal, sei lá. Certo, fator hormonal, perfeito. Mais alguém? Chuta mais alguma coisa diferente? Eu penso também na questão hormonal, vou acompanhar um pouco a Luísa nesse raciocínio. Certo. E eu penso também que seja por alguma questão de, tipo assim, sei lá, o filho ou a filha, não sei, a criança nasceu com algum problema, com alguma situação, Sim. e essa mãe, ela acaba se sentindo infeliz com a condição do filho, se sentindo triste com a condição do filho, e de alguma forma ela começa a ir alimentando aquilo dali, ela começa a ir alimentando que não tem mais possibilidade, que não tem muito para onde correr. Então, acho que seria Professor, muito essa situação. Certo. professor, Diga, pode falar. e às vezes, só acrescentando o da Luana, às vezes, até com os filhos que nascem totalmente saudáveis, bens, Uhum. há mães que têm depressão pós-parto. Eu acredito também que a gravidez, a gestação, é uma coisa extremamente romantizada, entendeu? O corpo da mulher muda demais, entendeu? Muda demais, ela tem que assegurar altas cargas emocionais, hormonais, fisiológicas que mudam, coisas nela que mudam.
estruturas nela que mudam e tal. Quando ela tem esse filho, acho que acho que isso pesa demais para ela na questão Certo, psíquica. certo. Luiz, você já tem filho ou Pior filha? que não, tio, mas eu penso em ter gêmeos ainda. Não, eu pergunto isso Meu porque, Deus. assim, gente, olha só. Vocês falaram de coisas importantes, mas eu vou falar para vocês um exemplo para vocês perceberem, por exemplo, essa famosa depressão pós-parto. Todos nós temos uma identidade social. A nossa identidade é o que nós somos. Por exemplo, eu sou o professor Adilson, sou professor universitário, tá? Eu, quando saio de casa, ou quando eu saio da faculdade, eu vou para casa, almoço. Gosto de, por exemplo, ir para academia à tarde e gosto de ver um filme com a minha esposa à noite. Esses são meus hábitos, são atividades que eu sinto prazer em fazer e que eu me identifico fazendo. Vamos imaginar que a Luísa, a Priscila, a Edna, Luana, elas gostam de estudar de manhã, elas fazem academia à tarde, fazem aula de dança à noite, final de semana elas vão no cinema e gostam de sair para dançar. É a identidade de vocês. Perfeito. A mulher, quando ela é engravida, como a nossa própria amiga falou, que é um cenário muito romantizado, é um cenário bonito, mas ter filho não é fácil, né? Você vai tendo o quê? Uma mudança no corpo. Isso já é um sinal, né? Que no início, ó, aquela barriguinha, olha que bonito, é foto, é lindo, é maravilhoso, claro que é. Mas principalmente para aquelas mulheres que têm o hábito de ter um hábito saudável, para manter um tônus muscular e tudo mais, não é só a barriga que muda, né? As dores nas costas aparecem, inchaço nos membros Tudo, inferiores tudo. aparecem, né? Você já está preocupada às vezes se o seu marido ainda acha você bonita, porque passa na cabeça de todo mundo, passa na cabeça tudo que é possível, né? Sim. Quando esta mulher ela está perto de ter seu filho, vamos imaginar ela em trabalho de parto agora, ela está muitas vezes fragilizada pela dor, né? Ela está exposta, né? E aí vamos imaginar que ela passou por uma cesariana, né? A cesariana, ela é um simbolismo, aquela cicatriz é um simbolismo do processo de parto. Ela vai carregar aquilo pro resto da vida. Ela vai ter aquela cicatriz, né? Ela não pode mais para academia à tarde. Ela não pode mais fazer a sua atividade da dança à noite. Ela não consegue ir ao cinema no final de semana, que é maneira de, né, alívio para a mente. Para vazar. Exatamente. E aí o que que acontece? Ela fica extremamente dependente, o filho, né, dependente dela. Nós ainda vivemos em uma sociedade em que vê a mulher como a única responsável pelo filho. Ela é a única que tem que se ceder pelo filho. E o homem, ele vai se afastando desse processo. O marido, Professor, diga, sabe o que é também, complementando a sua fala, sim, às vezes, não, às vezes não, sempre ficam perpetuando esse discurso de que a mulher é guerreira e tal, não sei o quê, mas ela precisa ser guerreira sempre, precisa ser entendeu? uma guerreira com tanta penalização, E né? também e também isso retira esse discurso retira a responsabilidade da pessoa, do homem que fez o filho, entendeu? Sim, exato, eu Retira. concordo com E, e você. aí e aí as pessoas vão continuando esse mesmo discurso. Eu acho que essa visão precisa mudar porque algumas responsabilidades eles precisam começar a assumir, né? Sim. Diga, Luana, você quer falar alguma coisa também? Sim. E, professor, tem a questão de, por exemplo, eu acho que eu vou pegar essa fala da Luísa um pouquinho e complementar, Sim, de que, por exemplo, quando uma mulher, mãe solo, digamos assim, né, que sim,
é como a gente chama ela hoje. Quando uma mãe solo ainda está com o seu filho, que precisa amamentar e tal, não sei o quê, e ela, por exemplo, está em um espaço público, por exemplo, um shopping, e aí ela tira um espaço e tal para fazer essa amamentação, todo Certo. mundo olha para ela como se fosse algo abominável. Exato. E a gente fica tipo, gente, vocês passaram por esse processo. Ok, vocês não lembram, mas vocês passaram por esse processo, vocês tiveram que passar por esse processo. E é um processo natural. Ei, Luana, Então, sabe o que é também? Para vocês verem, ai, gente, para vocês verem que a objetificação do corpo da mulher é tão grande que um ato natural como aumentar uma criança, simples fato da mulher colocar o peito para fora, não é nem pelos outros, é pelo filho dela, que tem direito de comer em qualquer lugar, sim. porque é um ato natural. As pessoas E, sexualizam. e é Por isso que soa estranho, incômodo, entendeu? Ah, sim. Existe também essa questão da objetificação do corpo da mulher. E tem outra questão também de que nos shoppings, em alguns, não são todos, mas é possível ver algumas áreas em que essas mães precisam ir para essas áreas para amamentar os seus filhos. específicas, escondidas, né? Exatamente. Como se fosse tipo assim, não sei o que, um tabu da sociedade. Ok, é um tabu da sociedade? É um tabu, mas não precisava ser. Tipo É. assim, não precisava ser dessa maneira. E, Então, são comportamentos que ela vai retraindo, que ela vai escondendo e que, de certa forma, ela vai alimentando, que aquilo dali deixa ela quase paranoica. Hein, professor, eu acho Diga. engraçada essa fala do pessoal, né? Ai, mas eu tô fazendo tal coisa e ela tá ali mostrando peito, não sei o quê, eu não quero ficar olhando. Então não olha, cara. Não Tem um olha. ditado que é assim, só vê estrela quem olha pro céu, né? Pois Então, se não, incomodado. não precisa ficar Tipo olhando. assim, ok, a gente tem um certo preconceito de chegar e olhar porque realmente fica estranho certas vezes. A gente tem esse preconceito. Mas é a questão de que, tipo assim, encara que é um processo normal, que você Uhum. passou por esse processo, talvez você não tenha passado por outras N situações de complicações, mas na maioria dos casos isso ocorre. E se você não se sentir naquela vontade, à vontade naquela situação, procure outro lugar, não tem problema, é um espaço público. Tipo assim, ela não vai se sentir menos, talvez até se sinta, mas ela não vai se sentir tão incomodada, pelo menos eu vejo dessa forma, quanto ela estaria se você tivesse de 5 em 5 minutos olhando para ela para saber o que ela está fazendo da vida dela. Sim, sim. E olha, é interessante como vocês pegaram esse exemplo só do aleitamento e já viram como ele é complexo. Então, quando a gente fala dessa perda da identidade de maneira geral, por exemplo, da mulher, que eu estava falando para vocês que o pai agora, os olhos dele são para os filhos, é para o filho, né? A mãe está um pouco, a esposa está um pouco lateralizada. E sabe o que é o pior? Eu não sei se vocês já tiveram filhos, mas provavelmente vocês já viram situações como essa. Quando as pessoas vão visitar a mãe com a criança recém-nascida, elas levam presente para quem? Para a mãe? Não. Elas levam para o filho, Bebê, o bebê. Querem ver o bebê, bebê. E, né? e Quer quando saber? Oi, diga, Edna. E quando tem o primeiro, coitadinho, sempre fica no canto, é um ditado bem polêmico, né? Em vez de levar o brinquedo, o presente para o primeiro e achar o primeiro bonitinho, acha é o recém-nascido que não sabe nem estar no mundo. Mas voltando ao assunto primeiro que o senhor falou sobre a questão da, da queda emocional, né, da pessoa quando tem um filho, Sim, assim, eu vejo assim, professor, se a mulher, felizmente hoje nós vemos muitas mulheres tendo seus filhos sozinha, né? sim. Só é feito o bebê, como a Luísa falou, e o homem sai. Mas quando você tem um parceiro, realmente parceiro, consciente da sua responsabilidade, tal qual quanto a mãe,
Seria muito bom, porque essa mulher, ela seria ou deveria ser acolhida primeiro pelo parceiro, isso aí sem Sim. dúvida. Se você tem um parceiro, ela vai ter esse bebê, ela vai sair bem, ela vai desenvolver o aleitamento, o que for, desde que o parceiro também participe. Eu acho que aí o É, fundamental aí é o parceiro, o diálogo do é, parceiro, né? pois A é, segurança, a é, segurança. Quisera todos os homens fazer treinamento a ser pai, verdadeiro, não é é, só, né? tanto que hoje se fala até sobre o pré-natal paterno, né? Sim, Se fala sim, sobre essa identificação, porque eu vou te dizer uma coisa, dentro desse processo, tu sabe o que é que a mulher, a mãe ganha? Às vezes ela ganha o seguinte, a sogra dela chega para ela e fala assim, olha, eu vou passar uma semana aqui na tua casa para te ensinar como é ser mãe, cuidar de criança. pois é. Esse é o grande presente que ela ganha. E Ela aí a quer o gente, pai. pois é, e aí eu digo assim para vocês, nós temos uma frequência, nós temos muitas mulheres que passam por depressão pós-parto. Essa distribuição, ela ocorre praticamente de maneira igualitária. Mulheres de baixa renda, classe média, alta, passam por isso. E os determinantes, que foram todos esses elementos que nós falamos agora, como a ausência da figura realmente de esposo e pai, né? Com a falta de sensibilidade das pessoas que convivem juntos com aquela mulher, isso faz com que ela tenha uma maior chance de desenvolver isso. E, gente, a mulher que tem depressão pós-parto, nós temos inúmeros relatos de mulheres que cometem suicídio por causa disso. Agora, se a gente fizesse como a Edna falou, do homem se identificar socialmente dentro daquele papel de pai, esposo, companheiro, se a família modificasse determinados atos, se o nosso olhar fosse mais compreensivo com aquela mulher, a gente não poderia reduzir isso e assim um número significante? Poderia, né? E aí é isso que, não quer, que eu quero indagar vocês, é que nós temos problemas hoje tão severos na saúde que você não precisa comprar um lote de medicamento, você não precisa comprar vacina, você precisa apenas mudar a forma de ver aquela situação. Você precisa apenas transformar o comportamento da forma com que você, que está do lado externo da situação, vê aquilo, né? É por isso que mulheres que já tiveram filhos, às vezes sempre complementam melhor essa fala do que aquelas que não tiveram. Porque quem vive a experiência sabe muito bem o que é isso, né? Porque ela fica fragilizada de várias formas. E os determinantes podem ser maiores ou menores. Tá bom, gente? Vou passar o slide. Qualquer coisa é só falar. Bom, só para complementar o nosso conceito que nós acabamos de falar: frequência e distribuição. A epidemiologia preocupa-se com a frequência e o padrão dos eventos relacionados com o processo de saúde e doença na população. A frequência inclui não só o número desses eventos, mas também as taxas ou riscos de doenças nessa população. Já os determinantes, uma das questões centrais da epidemiologia é a busca da causa e dos fatores que influenciam a ocorrência dos eventos relacionados ao processo de saúde e doença. A violência, gente, é um determinante? Sim ou não? Sim, 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 é um determinante. A poluição é um determinante? sim, sim. Sim. Presença de animais nas ruas é um determinante. A violência é um determinante, né? Então, o determinante, ele não é apenas aquele fator material que a gente vê como uma garrafa largada no chão que dá o risco de ter rato e leptospirose. Determinante é tudo aquilo que pode interferir positivamente
e negativamente, tá? Então, isso é importante para a gente entender, porque dentro da avaliação da saúde mental, quando a gente joga isso sobre o SUS, quando a gente joga isso sobre a nossa atuação profissional, nós temos que entender que os nossos determinantes, eles vão ser bem diferentes dos determinantes daquele profissional que está procurando entender a leptospirose, a dengue, né, o coronavírus, né? Então, nós vamos falar de determinantes muitas vezes invisíveis ao olho nu, mas que são possíveis de identificação através da nossa interpretação. É todo mundo que consegue fazer isso? Não, né? Será que a psicologia, ela, no fundo, ela não significa isso, né? Você tentar se aproximar o máximo possível daquele entendimento, né? Então, gente, vocês vão perceber que esse exercício dentro dessa área de saúde mental, ele é constante. Independente do agravo, essa busca dos determinantes, principalmente de maneira subjetiva, ela é muito grande, né? E ela é essencial para que a gente possa ajudar ao próximo, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, mas primeiro eu vou fazer uma pergunta. Não leve a mal a pergunta que eu vou fazer para vocês, tá bom? Vocês assistem Big Brother? Sim. Sim. Tá perfeito, tudo bem. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês já perceberam como, né, o Brasil inteiro, de maneira, né, entre aspas, tem falado desse Big Brother. Tem falado do comportamento da Carol Conká, falaram do Lucas Penteado quando saiu. E eu pergunto para vocês o seguinte: é muito fácil a gente fazer o quê? Julgar, né? É Falar, verdade. aquela mulher doida, não presta, aquele ali é o demônio em pessoa, né? E professor, Pode falar. é engraçado porque, tipo assim, a gente tá aqui de fora, a gente tá detonando as figuras que nós estamos detonando hoje nas redes sociais, que de certa forma nós estamos Exato. detonando. Mas os que estão nas mídias sociais, o que expõe a cara nas mídias sociais, uma coisa que eles falam muito é que, tipo assim, cara, é uma questão de jogo. Lá dentro é um jogo, eles estão lá realmente para serem julgados. É essa a Sim. função do Big Brother. Aqui fora é outra coisa completamente diferente. Pois é. Porque Diga, pode por falar, muitas Laura. vezes, como eu acompanho, né, muitas dessas pessoas e elas falam constantemente quando está passando Big Brother, elas procuram falar constantemente sobre isso, Hum. porque, tipo assim, elas estão nos bastidores, elas já passaram por essa fase. Em um momento ou outro da vida delas, elas já passaram pelo cancelamento, como, por exemplo, a Carol está passando aqui fora e não sabe. Sim. Então, eles já passaram, eles estão nos bastidores, e eu acho que é por isso que eles colocam essa mensagem. Cara, lá dentro é um jogo, ok, eles estão lá dentro Uhum. justamente para isso, essa é a função do jogo. Aqui fora é outra coisa. É. Eles têm E uma vida olha, aqui fora, é toda uma construção que é, tem aqui fora, e eu que digo assim, é importante isso que você falou, porque eu digo assim, quantas pessoas, por exemplo, não julgam, por exemplo, o Fiuk, né? É o cara, porra, parece estar um morto, só quer saber de fumar e tudo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O Big Brother, ele é um dos maiores exemplos para nos mostrar que você que tem um nível superior, você que não tem, você que era da área da saúde, você que não é da área da saúde, como as pessoas julgam o comportamento das pessoas sem buscar entender os determinantes que os levaram àquilo, né? Isso é muito importante, gente, porque nós somos seres humanos normais. Nós vamos fazer isso. A gente que está envolvido pela trama do Big Brother, a gente quer falar, não quer? Esse cara não vale nada, essa mulher não vale nada. Eu quero que aconteça isso, aquilo. Mas se a gente for avaliar, como profissionais da saúde, se a gente fosse fazer uma reflexão sobre todos, nós íamos perceber que existem determinantes
por trás do comportamento de cada um que está ali dentro. Seja um comportamento mais agressivo, seja um comportamento mais passivo, um comportamento mais extravagante ou não. Todos têm o seu comportamento desenhados pelos determinantes. Sim. Né? E, professor, posso... Sim. Eu vou só dar um exemplo aqui, um outro exemplo. Não sei se Tá. foge um pouco, mas talvez fuja. Por exemplo, quando a Lumena ela falou nas primeiras semanas de Big Brother de uma questão de que as meninas se maquiaram e tal, não sei o quê. Na minha cabeça, eu automaticamente pensei na edição passada, porque Certo. eu vi algumas coisas da edição passada, assim como eu vi nessa, assim como eu Sim. estou vendo nessa, no caso. E houve uma situação dentro da edição passada na qual o Babu, além de se maquiar, se vestiu Sim. como uma mulher. E eu fiquei pensando, gente, o Babu não foi, tipo assim, não teve uma militância em cima do Babu, pelo menos não Sim, dessa sim. forma. As Sim. redes sociais não caíram em cima do Babu para falar mal ou para, sei lá, detonar a imagem dele ou alguma coisa do Sim, sim. tipo. Pelo contrário, foi visto como uma não masculinidade tóxica. E aí, quando você vê uma participante que entra dentro do reality e que provoca toda essa situação, que, ao meu entender, não foi com essa intenção de provocar alguma coisa, de denegrir a imagem de ninguém, Sim. eu penso em inúmeros fatores. Cara, como é que isso chegou na cabeça dela? Tipo assim, qual foi o processo para isso chegar na cabeça dela? Exato. Porque, de alguma forma, ela passou por alguma situação em que aquilo se fez presente e ela verbalizou isso naquele determinado momento. E eu fiquei pensando, tipo assim, o que levou a esse comportamento? Sim. Pois é. E aí, gente, eu vou dar um exemplo para vocês sobre essa questão que a gente está falando ainda de frequência, distribuição determinante, que eu tenho um conhecido que ele é concursado, tem nível superior, ele é concursado de um órgão federal, né? Ele ganha um salário muito bom. E ele fez uma vez uma viagem, né, para a cidade da mãe dele, e ele fez essa viagem de ônibus. Assaltaram ele no ônibus, né? Apontaram uma arma para a cabeça dele e ameaçaram ele de morte. Não me lembro se ele foi agredido fisicamente, mas ele está vivo, né? Quando ele voltou dessa situação, ele voltou muito pensativo, né? Pô, claro, não tem como tu voltar e esquecer o que aconteceu, né? E aí, olha só, ele falou para todo mundo que ele ia largar, ia pedir exoneração do concurso público dele e que ele ia largar tudo na vida, ele queria ir para um lugar distante, tipo morar numa praia, sem muitos luxos. Ele só queria sair desse contexto de urbanização violenta, sabe? O que foi que as pessoas falaram para ele? Tu é doido, cara. Sabe? Eu não acredito que tu queres fazer isso. Tanta gente querendo ficar no teu lugar. E eu pergunto para você, será que alguém olhou para ele e falou assim, olha, não seria bom conversar sobre isso tudo? Não seria bom a gente tentar entender todos os prós e contras desse processo? Então é o que eu digo para você, gente. É muito fácil a gente pegar um problema e julgá-lo logo prioritariamente. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O nosso comportamento, o comportamento de vocês como psicólogos, ele é um comportamento de amadurecimento constante. Sabe por quê? Porque se a gente se habitua a ter um olhar dessa forma, já julgador, na nossa clínica, a gente vai ter esse olhar. A gente pode até tentar dissipá-lo um pouco, mas ele vai se fazer presente. Então, fiquem atentos a isso, tá bom? Vou passar o slide aqui. Bom, gente, olhem só.
Conhecendo, compreendendo o conceito da epidemiologia. Hoje, qualquer profissional, ele pode trabalhar como epidemiologista, que é o profissional que trabalha na epidemiologia. Pode ser um psicólogo, médico, educador físico, fisioterapeuta, enfermeiro, pode ser qualquer um, tá? E quais são as principais atribuições deste epidemiologista dentro dessa caracterização? Primeiro, investigar o agravo na população, né? Tentar entender, olha o que está dizendo embaixo, a frequência e distribuição dessa doença. Será que dentro dessa minha investigação eu já tenho informações, dados sobre aquele problema, né? Vamos dar o exemplo da depressão. Nós já temos o conhecimento de vários elementos que levam uma pessoa a adoecimento mental. Já temos dados concretos, né, do que a depressão pode causar, quais são os reflexos no cérebro, comportamento, entre outros. E nós temos as nossas hipóteses de fatores determinantes. E aí, gente, a gente para e pensa assim, professor, a grande pergunta seria, dentro desse processo da depressão, seria o seguinte: por que esses números não param de crescer entre adultos, entre jovens, idosos? Por que que os números de depressão não deixam de crescer, mesmo a gente conhecendo os sintomas da depressão, mesmo a gente sabendo sobre o comportamento muitas vezes adotado por uma pessoa com depressão? Vocês têm alguma hipótese para isso, gente? Professor, Diga. penso que várias pessoas, principalmente os jovens, né, que estão muito na internet tem tanta coisa para se pesquisar sobre a depressão. Eles, apesar de conhecerem, são tantas coisas que acarretam na própria doença, né? Exato. São tantas coisas que as pessoas passam, pressão de todo lado, seja da família, de trabalho, dos próprios amigos. É uma pressão que vai te adoecendo e tu não vai sabendo lidar, mesmo querendo lidar com tudo, e a ansiedade toda hora, a tristeza de não ter lidado direito com algum problema, algum obstáculo, a frustração, né, de às vezes não conseguir ser igual aos outros jovens bem-sucedidos que já ganharam as coisas de mão dada, sabe? Sim, Sempre sim. se comparando com os outros. Acho que são muitas coisas que influenciam. Pois é, e aí, por Eu exemplo... queria diga. falar um Diga, pouquinho. pode falar. Não sei se eu posso. Pode, Eu claro. pensei rapidinho. A gente tem o costume, assim, né, de falar. Você vê uma pessoa triste, está com depressão, chorou, está com depressão. Tudo você diagnostica já, qualquer pessoa rotula que aquela pessoa está deprimida, está com depressão. O fato é que quando você vê alguém triste, quisera cada um de nós ter alguém para nos acolher, para conversar, porque essa tristeza, para não chegar à depressão. O problema hoje é que se você está triste, você vai ficar triste. Você vai curtir a tua tristeza. Ah, não, acabou com o namorado, estou assim numa fossa danada, já está com depressão. Se tiver alguém para prevenir a depressão, quem sabe até arrumar outro namorado para cobrir o que foi embora, né? Quem sabe? Esse método é muito, muito bom, né, Edna? Dor de cotovelo arranjando logo o outro. O problema é que uma coisa vai puxando, assim que eu vejo, uma coisa vai puxando a outra, né? Você está triste, você não arrumou aquela tristeza, não restaurou, não procurou porque está triste, você vai ficar isolado, você vai realmente entrar na depressão. Assim eu vejo, professor.
E complementando um pouco dessa fala da Edna, muitas vezes as pessoas não enxergam. Tipo assim, tem algumas pessoas que enxergam e que colocam isso como depressão e tal, rotulam. Mas tem outras pessoas que não enxergam. E aí, Sim, quando a pessoa já tá, sei lá, eu vou falar, mas não necessariamente precisa ser. sim, Mas quando a pessoa já tá no último estágio, assim, é que o outro vai se tocar e que o outro vai vir tentar ajudar. E quando você dá por si, já é tarde demais. é Porque verdade. todo o processo que você podia ter feito no início, por exemplo, você não fez. A pessoa já se afundou. Ela já alcançou, digamos assim, o fundo do poço que ela podia alcançar. Então, vir agora e tentar tirar ela é quase é quase impossível. Eu não vou dizer que seja impossível, Mas seria mais porque em alguns trabalhoso. casos realmente ocorre, mas é muito mais trabalhoso do que você, Sim, eu vou usar essa expressão, do que você pegar essa pessoa no início e você procurar ajudar ela, você procurar alguma forma de consolo ou alguma outra coisa do tipo que possa uhum, confortar aquela pessoa, que possa ajudar ela naquele momento. exato. E aí, gente, vocês acabaram falando, né, a Luana, a Edna, sobre o nosso último tópico aqui desse slide, que seria a profilaxia. Profilaxia é como evitar esse acontecimento, né? Como é que a gente pode ser ágil, né? Como a gente pode intervir no momento, no tempo certo, para a gente modificar determinado cenário, né? E é isso que a gente procura, né? A ação, ela precisa ser, além de ser no tempo correto, ela precisa ser eficaz, né? A gente não pode estar, por exemplo, deixando o indivíduo estar lá maturando aquele processo de adoecimento, né? Dando espaço para que ele se envolva pelo problema, que aí realmente é como a Luana falou, se torna muito mais complexo e trabalhoso a gente lidar com essa situação. Tá bom, gente? Deixa eu só passar o slide aqui. Bom, olhem só, essa nossa parte agora da epidemiologia é apenas um pequeno conceito para a gente entender. A epidemiologia, gente, ela é tradicionalmente dividida em dois tópicos importantes. Uma parte é a descritiva e a outra parte é a analítica. Então vamos imaginar da seguinte forma: descrever é você mostrar o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, dessa sala de aula que tem 50 alunos, 25 são do sexo feminino, 25 masculino, e desse grupo, 20 homens estão com depressão. Eu estou descrevendo o que eu estou vendo. A parte analítica é quando eu vou analisar, é quando eu vou procurar entender por que 20 homens estão com depressão na sala. Então não esqueçam, parte descritiva, como o próprio nome diz, apenas descrever o que se vê. Parte analítica, analisar e procurar entender por que aquilo está acontecendo, tá? Professor, eu tenho um problema de saúde hoje e eu já vejo aquele problema de maneira descritiva e analítica. Já sei quais são as hipóteses, quais são os fatores que levam o indivíduo a adoecimento. É possível que esse problema ele mude daqui a 5 anos, por exemplo? Sim, né? Era professor, mas é um tempo muito curto. Não interessa. É possível sim, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu nem sei, deixa eu dar uma olhada aqui quem tá: Luana, Edna, Luísa, Priscila, João Pedro, Jusilene, Gabriel, Isabela. A maioria são mulheres, né? Eu vou dar um exemplo direcionado para vocês, tá? Olhem só, o que é que acontece? As mulheres, elas sempre tiveram o hábito de fazer
muito exame preventivo, né? Sempre foram habitualmente mais preocupadas do que os homens. E às vezes a mulher ela tinha um determinado tipo de corrimento, né? Ela ia até o ginecologista, ia ver o corrimento para tentar caracterizar o que ela poderia ter ou não, né? E aí o que é que acontece? Há muitos anos atrás, a candidíase, ela era considerada uma doença sexualmente transmissível. Isso mudou de uma década para cá. A candidíase hoje, ela é uma doença que os estudiosos estimam que a mulher vai ter pelo menos uma vez, tá, na vida. E muitas mulheres têm muito mais de uma vez na vida, tem às vezes mais de uma vez por ano e tudo mais. A candidíase, antigamente, ela causava um corrimento, né, que é a saída de um líquido pelo canal vaginal, e causava um prurido, uma coceira nas partes íntimas da mulher. Era muito conhecido, né? É uma sintomatologia muito conhecida. De um tempo para cá, gente, alguns estudiosos comprovaram que mulheres que estão tendo, olhem só, prestem atenção, dificuldade para dormir, processos TPM muito intensa e que estão tendo problema na evacuação, podem estar sendo acometidas pela candidíase. Já pararam para pensar nisso? Uma doença que antigamente só se olhava para corrimento e prurido, hoje pode estar causando até a dificuldade para uma mulher dormir. É por isso que quando nós falamos da parte descritiva do problema, ela não é completa. Descrever, se eu falasse assim para você, gente, aqui nessa sala de aula tem 50 mulheres. 15 estão com prurido e corrimento e 15 estão com dificuldade de ir ao banheiro e sem conseguir dormir direito. As pessoas iam descrever isso e aparecer uma coisa, o quê? Aleatória para o lado de lá e outra causa para o lado daqui. Mas quando eu vou analisar, eu vou procurar entender, eu posso perceber que aquilo é a mesma coisa. Já pensou? O adoecimento mental pode ser isso também. O estudo, como há alguns tempos atrás, a anorexia era tão mais presente. Tínhamos um padrão televisivo, né, a bulimia. Aí hoje já se fala de um padrão muito mais fortificado, né, malhado, as pessoas estão indo para esse caminho. Então percebo como esse processo de saúde e doença, ele é mutável, ele vai se modificando ao longo do tempo. O que para hoje para a gente é uma certeza, daqui a 10 anos pode ser uma dúvida. Tá bom? Alguma pergunta até aí, gente? Não, professor. Tá bom, porque às vezes quando vocês ficam muito calados, eu penso até que vocês não estão entendendo, que vocês sempre complementam alguma coisa, aí eu fico preocupado. Olhem só, vamos falar agora sobre uma coisa interessante. Isso é uma teoria dentro da epidemiologia, conhecida por teoria ponta do iceberg. Tá? Essa teoria refere-se a uma característica desses dados, ou seja, tanto morbidade quanto mortalidade, que representam apenas uma parcela da população. A que morre ou a que chega a um serviço de saúde, e tem seu diagnóstico feito e registrado corretamente. Vamos olhar na imagem para a gente entender melhor. Olhem só, gente. Isso aqui é um iceberg, né? Toda essa estrutura enorme é um iceberg. Bem aqui nós temos um negócio chamado casos conhecidos. Isso aqui é a ponta do iceberg, né? É que nem no mar. Quando a gente vê um bloco de gelo, a parte para fora é menos de 10% do tamanho total daquele bloco de gelo. No caso da teoria da epidemiologia, ela diz que nos agravos sociais, como a depressão, como outras doenças, o que a gente vê, o que a gente identifica e consegue tratar é menos de 10% de tudo que existe na sociedade. Então eu pergunto, pode, diga, Luana. Professor, desculpa, só para lhe Falar. complementar.
E também o que a gente vê é muitas vezes só o que a pessoa quer mostrar pra gente. Exato. Ainda Pois tem essa é. questão. E aí, Luana, a gente se pergunta o seguinte: se hoje a depressão é considerada o mal do século, e a gente sabe de tanta gente que sofre desse mal, e é o que a gente vê e sabe, imagina o que é o desconhecido. Quantas pessoas estão sofrendo em silêncio, né? Então, gente, isso chama a nossa atenção, né? É uma coisa forte até da gente imaginar como é que pode, né? A gente viver em um mundo tão globalizado, mas onde as pessoas ainda vivem, né? Em alguns cenários, vivem algumas situações onde nós não conseguimos pontuar esses indivíduos, né? Ansiedade, depressão, as doenças crônicas, né? Poxa, gente, quantas pessoas em Belém, no Pará, nesse minuto, estão com câncer e não sabem ainda disso? É muita gente. São muitas pessoas. Pessoas que provavelmente vão descobrir isso talvez tarde demais. É meio chocante, né? A gente pensar dessa forma. Né? Como tem pessoas que estão adoecendo e a gente não pode chegar até elas. Ou porque o nosso serviço é fragilizado, ou porque as próprias pessoas estão assintomáticas, ainda não estão desenvolvendo sintomas tão severos. Elas não procuram serviços de saúde. Então, nós estamos falando um pouco da fragilidade que ainda temos no serviço público, tá bom? E até mesmo particular. Vou passar aqui o slide. Devido ao seu caráter eminentemente observacional, a lógica da moderna epidemiologia estrutura-se em torno de um conceito fundamental, que é o conceito de risco e o conceito de fator de risco. Gente, o que é que significa isso? O risco, ele nada mais é do que a probabilidade de uma doença ocorrer, tá? Já o nosso fator de risco, eles são os elementos, os determinantes que levam uma pessoa à doença. Então, vamos imaginar o seguinte: uma pessoa que tem câncer de pulmão, ela sempre vai ser tabagista? Sim ou não? O que é que vocês acham? Não. Não. Todo mundo que fuma tem câncer de pulmão? Não. Não, né? Mas olhem só, o uso do tabaco, do fumo, não é um fator de risco para você ter câncer de pulmão? Sim. Sim. E, Então, professor, diga, muitas Luana. vezes, até para quem não fuma, tipo, só para quem está no entorno, É, o fumante já é um passivo, grande né? fator de risco. Inclusive, se eu não me engano, eu já vi algumas vezes, é um fator de risco maior para quem está perto, necessariamente, do que para quem fuma. Exato, também é verdade isso, né? E olha, a gente pensa assim, o uso do tabaco é um fator de risco para o risco do câncer de pulmão. O fator genético é um fator de risco para o câncer de pulmão. A gente pode fazer essa adaptação para a depressão, para a doença mental? Sim. A violência é um fator de risco, né? Traumas são fatores de risco, né? Vivências podem ser fatores de risco. Então, os fatores de risco são aqueles que, conjuntamente ou até mesmo individualmente, podem levar o indivíduo a sofrer um risco propriamente dito, como, por exemplo, uma doença. Tá? Pessoal, alguém tem alguma pergunta a fazer, alguma dúvida a tirar? Sim ou não? Não. Não. Não? Agora que eu tô vendo o bate-papo aqui, gente, o pessoal falando que comeu Cup Noodles agora, tá com medo de ter câncer.
Calma, gente, não se preocupe com essas coisas não, tá bom? Olhem só, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje a gente deu início um pouco a esse novo pensamento, que é o pensamento mais específico de epidemiologia. Eu só queria que vocês processassem muito bem na cabeça de vocês, e eu vejo que vocês estão bem presentes nas aulas. Como a gente veio daquela formação do SUS, falando sobre os problemas que envolvem a saúde, e agora nós já estamos mais específicos dentro dessa atuação de saúde, tá? Eu espero que vocês estejam entendendo tudo com bastante dinâmica. Eu acho que isso está acontecendo, eu vejo vocês bem participativos em relação a isso. Quando chegar a nossa avaliação, eu não faço segredo nenhum, eu não faço pegadinha, eu pergunto o que vocês me respondem aqui na sala de aula. Então, eu não quero que vocês fiquem nervosos nem ansiosos com provas, tá? Que daqui a pouco estão chegando. Só quero que vocês se preocupem em serem participativos e procurarem entender realmente isso que vocês estão entendendo, sobre as dificuldades, sobre esse nosso olhar mais geral sobre tudo, tá bom? Professor, aquele trabalhinho enviado, eu cheguei 5 minutos atrasado, não sei se o senhor Certo. falou. O senhor recebeu todos? Vai valer alguma nota, alguma... Recebi, gente, até agora, pelo que eu comparei com as pessoas que frequentam, todo mundo entregou, entendeu? Agora, se Professor, vocês estão sabendo de alguém que ainda não entregou, ou alguém que está aqui não entregou, pode me procurar à parte para conversar comigo que a gente tenta ver alguma coisa, tá bom? tá ok. Professor, só uma Diga. coisa. Eu lembro de ter lhe enviado um e-mail na minha conta, só que eu não lhe enviei com o nome da Fernanda e eu fiz em dupla. Tipo assim, tá no trabalho, tá no arquivo, só que eu lhe enviei só o meu nome e a turma. Tá, não, Então, mas o da só. Fernanda eu tenho certeza que tá lá. Eu marquei como feito também. Tá. É porque eu e ela fizemos juntas, no caso, então. Tá perfeito, não se preocupe. Tá Olha, ok. gente, eu queria também falar para vocês o seguinte: eu quero que vocês sempre fiquem bem à vontade para comentarem, falarem as sugestões de vocês. Eu acho isso muito legal. Para aqueles que talvez tenham algumas dúvidas e a gente não esteja em horário de aula, vocês podem mandar pelo WhatsApp para mim qualquer coisa. Eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. É muito positivo para mim, tá bom? Se precisarem de qualquer coisa, estou por aqui, tá bom? Então, um bom Ok. almoço, um beijo enorme para vocês e até semana que vem, tá bom, gente? Até, Tchau, professor. Tchau, professor. tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Ah.